Quando eu era criança, morei e cresci na fazenda rural dos meus pais. Eu era filho único e, bem, a fazenda não era comercial nem desenvolvida, era mais um daqueles negócios de família, mais um estilo de vida do que um empreendimento. Tínhamos 5 vacas, 3 cavalos, um rebanho de cabras, 2 cachorros e um galinheiro. Também tínhamos alguns patos, mas eles eram mais do que apenas animais de estimação. Como eu disse, era mais um estilo de vida do que qualquer outra coisa. Não ganhávamos muito dinheiro, e lembro-me que nossa existência era bastante frugal. Papai tinha outro emprego na cidade, era corretor de seguros, o único por quilômetros, o que pode parecer impressionante, mas a cidade onde morávamos mal tinha 1.500 habitantes. Mamãe também dava aulas de equitação. Eu te digo, não éramos ricos, mas tínhamos o suficiente para não sentir falta de nada. Olhando retrospectivamente, era uma vida fácil e simples, poderia ter sido muito pior. Conhecia pessoas que não estavam tão bem quanto nós. Eu podia ir para a escola, meu pai tinha um emprego, minha mãe cuidava da casa e dos animais, e à noite almoçávamos e jantávamos juntos. Eu ia para a cama com tangerinas, e às vezes eles tomavam umas cervejas enquanto assistiam ao noticiário. Crescendo lá, acostumei-me a dormir com barulhos, o que seria de se esperar, honestamente. As vacas ou cavalos faziam sons por qualquer motivo, ou eu ouvia os cães correndo com um coelho, latindo como se fossem um rebanho inteiro em vez de apenas 2. Às vezes encontrávamos uma galinha morta. Papai sempre me contava sobre isso, mas nunca me deixava ver o corpo, e lembro-me de ter perguntado várias vezes. Ele deixava a mim e a mamãe lá dentro enquanto saía e fazia o que quer que fizesse com o cadáver, colocava serragem sobre qualquer vestígio de sangue, e as coisas voltavam ao normal. Não sei o que pensei que fosse, talvez raposas, lobos, coiotes ou falcões. Eu tinha visto todos os tipos de predadores entre a fazenda e a cidade, então isso fazia muito sentido. Foi no verão, quando eu tinha 10 anos, lembro que estava ajudando mamãe a limpar os estábulos quando ouvimos um barulho alto lá fora. Se você já ouviu um cavalo em agonia, foi exatamente isso, e se você não acredita em mim quando digo que é algo que o deixa perplexo, soa quase como uma pessoa. Saímos para ver o que estava acontecendo e vimos que um dos cavalos entrou correndo no estábulo com um ferimento no flanco esquerdo. 4 longas marcas percorreram seu corpo por aproximadamente 30 centímetros, o sangue escorria pelas patas, e ele mancava. Não vou mentir, fiquei com medo, apavorado. Mamãe me disse para pegar um dos cachorros e me trancar em casa até ela vir me buscar. Sempre fui uma criança obediente e bem comportada, dessa vez não foi exceção. Depois de um tempo, a mãe entrou em casa e me contou que o cavalo havia se machucado no arame farpado que margeava o pasto. Tínhamos mais faias, mas era uma área arborizada. Não me lembro se acreditei nele ou se queria acreditar nele. Naquela noite, percebi que meu pai estava muito mais quieto do que o normal, e minha mãe falava por nós dois. Parecia que ela era uma líder de torcida pelo tanto que falava. Notei também que a espingarda do pai estava na porta dos fundos. Ele geralmente só fazia isso quando recebíamos notícias de que coiotes ou raposas estavam circulando entre as fazendas da região. Naquela noite fui para a cama como qualquer outra noite, mas tudo o que aconteceu hoje definitivamente não foi como qualquer outra noite. Não consegui dormir, então acendi a luminária e comecei a ler alguns quadrinhos enquanto adormecia. Lembro-me como se fosse ontem que estava lendo O Cavaleiro Solitário quando ouvi a porta dos fundos se abrir. Olhei pela janela e vi meu pai andando na escuridão da noite, indo em direção à cerca de espinhos. Ele estava com a espingarda em uma das mãos. Se antes eu talvez pudesse dormir, agora não tinha como fechar os olhos até ver o pai voltar. Tentei descer para vê-lo do primeiro andar, mas quando tentei chegar na sala só vi a mãe, assistindo televisão. A televisão estava ligada, mas ela olhava para a porta dos fundos com uma cara preocupada.
Acho que eram 4 da manhã quando o pai finalmente voltou. Eu estava tão cansado e preocupado que adormeci rapidamente. Ele nunca me contou o que aconteceu naquela noite, e a verdade é que nunca perguntei a ele. 2 meses depois eu estava de volta à escola. Nesta zona choveu muito durante o outono, e aquele dia não foi exceção. Tudo o que ouvi do meu quarto foi a chuva batendo no telhado de alumínio do galinheiro. Pude ver a luz do trovão ao longe e percebi como eles estavam cada vez mais próximos. Lembro-me de ouvir algo rosnar e pensar que era um coiote ou um dos cachorros. Olhei pela janela, e por causa da chuva e da escuridão não vi muita coisa, mas então um dos relâmpagos iluminou o campo, e eu vi alguma coisa. Parecia uma pessoa, mas era curvada e com um corpo comprido, era alta, mais alta que meu pai e tinha 1,80 metros. Ver aquela coisa me encheu de medo, e imediatamente fui para a cama me enrolar em meus lençóis e cobertores. Na manhã seguinte, uma das galinhas acordou morta, a terceira na terceira semana. Contei ao meu pai o que tinha visto na noite anterior. Agora você tem que entender que não havia mentiras ou segredos na casa, não tínhamos nada a esconder, e tínhamos confiança um no outro. Bem, o olhar que meu pai me deu quando descrevi a coisa para ele, a maneira como ele franziu a testa e mostrou os dentes, me disse o oposto do que suas palavras disseram. Ele disse que com certeza a tempestade tinha pregado uma peça em mim e que com certeza o ângulo e a chuva fizeram eu ver algo que não estava lá. Eu sabia que ele estava mentindo, o que não sabia era por quê. 4 meses depois e perdemos uma vaca. E quando digo que perdemos, não quero dizer que ela escapou do celeiro porque não o fechamos direito. Foi no meio da noite, e o barulho acordou todos nós. Havia muito barulho no pasto, mas só por pouco tempo. Era o grito de um animal moribundo e o rosnado de algo que eu nunca tinha ouvido antes em toda a minha vida. Papai correu para o meu quarto, ouvi seus passos subindo as escadas. Ele entrou no meu quarto e me viu acordado, me fez jurar pela Virgem que eu não sairia de casa sem minha mãe, e então ele desceu rápido. Eu o vi correr para a escuridão da noite com sua espingarda da janela do meu quarto. Horas pareceram minutos, e pulei da cama quando ouvi vários tiros ecoando do lado de fora da casa. Eu não sabia o que diabos estava acontecendo, não sei se estava atirando em coiotes ou em vacas para acabar com seu sofrimento. Meu pai, ele raramente falava sobre o que aconteceu naquela noite. Mais tarde descobri que ele encontrou a vaca desmembrada, sua barriga estava aberta e algo havia comido suas vísceras. Surpreendentemente, ela ainda estava viva, e os tiros que ouvi foram do meu pai acabando com o sofrimento da vaca. Isso continuou acontecendo durante anos, geralmente um pato ou uma galinha. Algo maior apenas em raras ocasiões. Eu sei que parece ruim, mas comecei a pensar que era algo comum, algo com o qual teríamos que conviver. Mas o que nunca consegui me acostumar foram os breves vislumbres que tive da coisa. Isso sempre me aterrorizou. Moro em uma pequena cidade do interior, que poderia ser considerada como os subúrbios da periferia da cidade, não tão distante, mas próxima da área rural. Isso ocorreu em 2008. Eu residia com minha irmã mais velha, na casa dos nossos pais, pois minha mãe havia se mudado para a cidade, juntamente com meus 2 sobrinhos. Na época, eu tinha 17 anos, minha sobrinha tinha 14 e meu sobrinho, mais velho que eu, tinha 20. Naquela noite, era o aniversário da minha irmã, que saiu, deixando-me no computador. A casa, onde ainda resido, é espaçosa, com uma ampla sala, cozinha, 2 quartos, lavanderia e banheiro. Eram cerca de 23h30, inverno, e fui até a cozinha tomar suco. Minha sobrinha assistia TV na sala, enquanto meu sobrinho mais velho trabalhava, ele tinha turno noturno. Lembro que ela assistia De Volta para o Futuro.
Fiquei um tempo assistindo TV com ela, compartilhando detalhes sobre o filme. Após aproximadamente 5 minutos, ouvi algo semelhante a passos no telhado. Inicialmente, não dei muita importância, pois gatos costumavam pular e correr à noite. No entanto, à medida que os passos se aproximavam, percebi que eram mais profundos e altos. Minha sobrinha só percebeu quando eu disse: abaixe o volume. Agora, recordando, percebo que meu tom de voz soou mais sério do que nunca. Ela baixou o volume e se aproximou de mim. Olhei para o teto, as luzes da casa estavam apagadas, apenas a sala e meu quarto estavam iluminados pela TV e pelo meu PC, respectivamente. Sem dizer nada, minha sobrinha também ouviu os passos, concordando comigo. Não eram passos de gato. Não consigo descrever exatamente, eram pesados, mas ao mesmo tempo rápidos, movendo-se de um lado para o outro. Deixe-me esclarecer uma coisa. Tínhamos um cachorro que latia ao menor sinal suspeito, mas ele não latiu. Quebrando o silêncio, sussurrei para minha sobrinha: você ouviu? Ela confirmou, e ambos começamos a ficar assustados quase ao mesmo tempo. Não pensei em algo paranormal, mas sim que alguém poderia estar tentando roubar-nos. Assaltos não eram comuns em nossa cidade, principalmente na nossa região agrícola. Não me recordo bem do que ocorreu após essa conclusão, mas lembro-me dos passos erráticos no teto, correndo de um lado para o outro. Estavam irregulares, paravam e recomeçavam. Eu estava tremendo, com um medo profundo. Peguei meu celular, um modelo que hoje seria considerado uma relíquia, mas ainda funcional. Minha sobrinha e eu nos trancamos no banheiro, nem mesmo acendemos a luz, pois pensávamos que era um ladrão. Não queríamos que ele nos visse pelas janelas enquanto passávamos pelas luzes. Obviamente, trancamos as portas antes de ir ao banheiro. Liguei para a polícia, mal conseguindo falar. Contei sobre os passos no telhado, alguém tentando entrar, e que estava sozinho com minha sobrinha. A mulher do atendimento prometeu enviar ajuda. Os próximos 10 minutos foram os mais longos da minha vida. Ouvimos algo no telhado batendo numa janela que servia para a luz entrar nos quartos. Quando a polícia chegou, peguei um facão antes de correr com minha sobrinha até o portão. Eram 2 policiais do sexo masculino. Explicamos a situação e esperamos enquanto eles inspecionavam a casa. Um policial pediu para acompanhá-lo, e verificamos tudo, inclusive o sótão e o telhado com lanternas. Estranhamente, não ouvimos mais nada durante a inspeção, e a conclusão deles foi que era um gato, quase zombando. Eu discuti, pois não eram passos de gato, mas sim de uma pessoa. Naquela noite, tanto eu quanto minha sobrinha não conseguimos dormir. Quando minha irmã chegou por volta das 6 horas da manhã, contamos tudo a ela, mas ela minimizou. No entanto, com o passar dos anos, sempre que conversávamos sobre isso, nossa convicção de que não era uma pessoa diminuía. Não sei o que foi, mas agora, aos 32 anos, acredito em fenômenos paranormais. Na noite seguinte, minha irmã também ouviu barulhos no teto de seu quarto, e, embora não lembre se eram pancadas ou passos, ficou assustada, quase concordando conosco. Essa é a minha história paranormal. Pode não parecer muito, mas nunca a compartilhei na internet. Espero que não tenha ficado muito longa, mas quis contextualizar para que possam imaginar melhor a situação. As noites na roça sempre foram escuras e misteriosas. O céu, sem a poluição das cidades, era um manto negro cravejado de estrelas, e a única luz vinha da lua e das lamparinas a óleo. Era nesse cenário que meu avô, ainda jovem e cheio de vida, vivia suas aventuras. Certa noite, ele e seus primos se reuniram na varanda da casa grande para beber e contar causos. A conversa era animada, regada a pinga e risadas.
As histórias de assombração e lobisomens fluíam como a cachaça, criando um clima de suspense e medo. Meu avô, já com a mente alterada pela bebida, decidiu que era hora de voltar para casa. Atrelou a carroça aos bois, com um sorriso torto no rosto, despediu-se dos primos. A noite era escura e a estrada de terra, estreita e cheia de buracos. O único som que se ouvia era o rangido das rodas da carroça e o mugido dos bois. De repente, um barulho estranho ecoou pelo mato. Era um som gutural, como um uivo, que gelou a espinha do meu avô. Os bois pararam de andar e seus olhos se arregalaram de medo. O uivo se intensificou, cada vez mais próximo da carroça. Meu avô, tomado pelo terror, lembrou-se da espingarda que guardava na carroça para se proteger de animais selvagens. Com mãos trêmulas, ele pegou a arma e se escondeu atrás de um barril de cachaça. O uivo agora era ensurdecedor. À luz da lua, uma figura enorme e peluda surgiu do meio do mato. Era o lobisomem. Seus olhos vermelhos brilhavam na escuridão e suas presas afiadas eram como facas. A criatura se aproximava da carroça, rosnando e mostrando os dentes. Meu avô, dominado pelo medo, mas com a adrenalina correndo em suas veias, ergueu a espingarda e apontou para o lobisomem. A criatura, sentindo a ameaça, parou e os encarou com seus olhos ferozes. Os segundos se arrastavam como horas enquanto meu avô e o lobisomem se fitavam, ambos esperando o outro fazer o primeiro movimento. A tensão era palpável e o ar vibrava com a energia do medo. De repente, o lobisomem se agachou e deu um impulso, saltando em direção à carroça. Meu avô, com o coração batendo forte no peito, apertou o gatilho. A espingarda disparou e o som do tiro ecoou pela noite. O lobisomem, atingido pelo tiro, uivou de dor e caiu no chão. Meu avô, ainda em estado de choque, atirou novamente, mas a criatura já havia desaparecido no meio do mato. Meu avô, tremendo de medo e adrenalina, voltou para casa com os bois a galope. A partir daquele dia, ele nunca mais bebeu sozinho e sempre evitava sair à noite. O encontro com o lobisomem na estrada de terra ficou marcado para sempre em sua memória como um lembrete do terror que se esconde nas noites escuras da roça. Ele nunca soube se o lobisomem morreu ou se apenas se escondeu para se curar. O que ele sabia era que a criatura era real e que ele havia escapado da morte por pouco. A espingarda se tornou sua companheira constante, um símbolo da sua luta contra o terror da noite.